humildade, mansidão e agora vamos finalizar com a longanimidade. O terceiro ponto da lição fala: para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores. A longanimidade, o fruto do Espírito, longanimidade tem um sentido de paciência, tolerância, constância. É mais um aspecto do fruto do Espírito desenvolvido no crente. Em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a ser paciente na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as diversidades da vida são o lado prático da paciência, pois o próprio Deus é descrito como longânimo, tardio em irar-se. Contudo, o exercício da paciência requer a virtude do amor, que é o princípio basilar de todas as ações do crente, salvos por Cristo. Suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada de vida, nós depararemos com múltiplas situações de hostilidade. São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio, como as provocações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. O perdão, como premissa, o amor é um atributo divino. O principal aspecto do fruto do Espírito é uma virtude altruísta que nos conduz a tratar uns aos outros como gostaríamos de ser tratados. Desse modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, perdoando e sendo perdoado. Quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Então, longanimidade é a qualidade produzida pelo Espírito que capacita o crente a suportar as ofensas sofridas e ainda perdoar. Então, nós precisamos ter a igreja precisa ter essa virtude, a liderança precisa ter essa virtude. E a longanimidade, ela tem muito a ver com a preparação de uma pessoa, ou seja, a pessoa, ela, como falei, ela é encontrada como o ouro bruto que precisa ser polido, passado por vários processos até ficar o ouro puro e ter o seu brilho. Então, até que chegue a esse processo de purificação, tem-se um tempo. Tem pessoas que levam mais tempo, pessoas que levam menos tempo. Então, a longanimidade, ela tem que entrar em ação para você ter um longo ânimo até que as pessoas realmente sejam limpas. Então, nós precisamos ter essa paciência, essa tolerância com os outros. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, em um mundo que vive a galope das coisas, as coisas não passam por processos mais, tudo no mundo é muito rápido, as coisas não são processadas, não passam pelos processos necessários e já se concretiza, né? Então ninguém precisa mais de tempo. Nós somos um Deus, servimos um Deus que é um Deus de preparação. Então ele prepara a pessoa passa por várias etapas da vida até se preparar. Lembramos de Moisés, que teve 3 etapas da sua vida, na sua preparação. Então Moisés ele leva 40 anos
no Egito, aprendendo as ciências do Egito. Depois ele leva 40 anos no deserto, quando ele foge. Ele leva 40 anos aprendendo como que era deserto, como que ele cuidava das ovelhas ali nas montanhas de Midian. E depois ele leva 40 anos com o povo. Quando o povo sai do Egito, leva 40 anos. Então ele teve a sua aprendizagem, foi aprendendo, passando por etapas. Mas hoje as pessoas pulam as etapas. Até porque ninguém está mais preocupado em preparar ninguém. Eu vejo isso muito. As pessoas estão no lugar, mas não foi preparada para aquilo. Né? E por quê? Porque ninguém está mais com paciência, com tolerância para preparar ninguém. São poucos os pastores que preparam os seus obreiros e acompanham os seus obreiros. Não, eu estou acompanhando esse obreiro porque depois eu quero que ele dirija uma congregação. Então primeiro, esse obreiro aqui, vou ver como é que ele é. E aí, depois de obreiro, servir como obreiro. E agora ele vai fazer um curso básico de teologia, porque depois eu quero que ele vá ensinar, então ele vai ter que aprender. Então ele passa pelo diaconato, serve. E aí depois ele vai para o presbitério, começa a dar uma ensinadinha. Já vou ver como é que ele se sai no ensino da Bíblia. No culto de doutrina eu vou colocar ele para ele já começar a dar uma ensinada, para depois eu ver como é que ele vai se sair na congregação. E depois põe ele como evangelista. E aí ele já está apto para dirigir uma congregação. Mas hoje não, o camarada não precisa passar por isso. Né? Vou colocar ele direto na congregação e aí ele se vira para si. Então são pessoas que não têm muita paciência, não está nem aí para preparar ninguém. Eu coloco ele lá e ele se vira. Se der, deu. Se não der, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as coisas hoje estão muito rápidas. Ninguém prepara ninguém para nada. E nós vemos que Deus é totalmente diferente. Ele prepara. O povo passou. Sabe por que o povo passou 40 anos no deserto? Porque eles estavam sendo preparados para entrar na Canaã. Sabe por que nós estamos aqui na terra e Jesus não veio buscar a sua igreja ainda? Porque nós estamos se preparando. Então tudo tem uma preparação. Né? Então eu dou graças a Deus porque nós estamos agora ouvindo a palavra de Deus. O novo pastor do setor 47 tem sempre nos ensinado a palavra de Deus como ela é. E aí os pastores têm que aprender. Os dirigentes de congregações têm que aprender isso, para depois não incorrer em erros. Então devemos ter paciência para ser preparado por Deus e, se Deus der o privilégio de preparar alguém, também ter longo ânimo para preparar as pessoas e tolerar algumas delas. E primeiro temos que tolerar os domésticos da fé, principalmente os domésticos da fé, os que estão ao nosso redor. Às vezes a gente vê muita falta de paciência e tolerância com os domésticos, que às vezes a gente não tem paciência com os domésticos da fé, e aí tem paciência com os de fora, que vem e dá um maior privilégio e tal, esse é o bom, mas o coitadinho daqui não tem muito privilégio. Quando põe para pregar, tem que pregar bem. Se não pregar, não prega mais nunca. Mas às vezes os daqui, os de fora pregam e é ovacionado, é o cara. Então agora as coisas estão mudando, graças a Deus. E vão mudar cada vez mais. Então é a longanimidade. Deus, ele tem paciência. Então a longanimidade fala do perdão. O perdão do pai com o filho. O pai tem que ter paciência com o filho, esposo com a esposa, famílias, amigos, para poder perdoar as fraquezas dos outros. Então nós
estamos aí finalizando. Eu espero que essa lição, com certeza você não aprendeu tudo, mas é uma beliscadinha aí na seu espírito crítico para que você possa estudar mais sobre o assunto, examinar o assunto, porque são virtudes que eu preciso ter, você precisa ter. Quem sabe a sua vida até agora não tem tido tanto êxito, porque você não buscou com toda a intensidade essas virtudes. No começo da lição, falou e foi bem claro quando disse: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes fundamentais: humildade, mansidão e longanimidade, que levam a igreja a viver uma perfeita unidade, conforme a palavra de Deus. Então, a perfeita unidade, ela só acontece na igreja se tiver pessoas humildes, pessoas mansas, pessoas longânimas. Se não tiver, vai ser uma unidade não perfeita. A união vai ser por cargos, por status, vai ser por muitas outras coisas. Assim como Paulo falou, que muitos pregam o evangelho por vanglória, por riqueza, por fama, mas não pelo sentido certo. Então você pode até ver muita igreja com um monte de membros, numa multidão, mas não tem a perfeita unidade, porque ali tem pessoas que não têm humildades, arrogantes, pessoas iradas, com espírito faccioso, de guerra, guerrilhas. Então é uma unidade falsa. Mas se nós buscarmos a humildade, a mansidão e a longanimidade, vai ter uma união, uma unidade perfeita na igreja. A conclusão, vimos o convite de Paulo aos crentes para viver digno, uma perfeita unidade. Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais. Humildade fortalece a unidade. Mansidão gerencia os conflitos. A longanimidade suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essa virtude, as dissensões desaparecem. O nome de Jesus Cristo é glorificado. Então é preciso haver isso. Um princípio que houve na igreja quando ela foi fundada, quando em Atos dos Apóstolos fala, acredito que é 2:44. Atos dos Apóstolos, parece que é 2:44, que fala sobre aquela unidade que desfrutavam a igreja ali no seu principado, na sua origem ali, de sorte que foram batizados, 2:41, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada um havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam todos, segundo a cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes, todos os dias no templo, partindo o pão e o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Então a igreja, quando ela foi fundada, ela tinha tudo isso. Os pregadores não eram arrogantes, não buscavam filosofias. O próprio apóstolo Paulo diz: quando vocês forem pregar, não vem com vãs filosofias, não. Genealogias intermináveis. Tem pessoas hoje que não quer pregar, ela quer mostrar que sabe. Então, arrogância, gente, a igreja precisa de parar de nutrir essas arrogâncias, esse sentimento. Então,
O evangelho é simples, os pregadores têm que pregar com simplicidade. Quando isso acontecer, nós alcançaremos êxito. Vamos pensar, agora que nós estamos passando por uma dificuldade, pessoas morrendo com esse vírus aí, essa pandemia. Vamos voltar agora com simplicidade, gente. Pregar, deixar que Deus use você, que você diminua e Deus cresça na sua vida. Um evangelho simples. Temos que estudar grego, hebraico e doutorado, pós-graduação, sim, mas não para trazer isso sem necessidade. Pregar o evangelho simples, assim como foi os nossos pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre, que a palavra dele, o evangelho dele, a frase que eles usavam era que Jesus Cristo salva, cura, liberta e leva para o céu. Pronto. Para de querer falar que nos nêutrons, na testosterona, na progesterona, e não sei o que lá mais, e inventar coisa, basear nas experiências, na sabedoria humana. A palavra de Deus é o suficiente. Pregue e os corações vão arder e o povo, sem você ficar colocando a faca na garganta do povo para dar glória a Deus, eles vão glorificar a Deus. Pregue a palavra de Deus e o resto Deus fará. Busquemos, pois, essas 3 virtudes essenciais para que tenhamos êxito no reino de Deus: humildade, mansidão, longanimidade e grandes frutos multiplicados daremos para Cristo.